Bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor Gilson, de matemática, e essa semana nós teremos uma situação de aprendizagem sobre potenciação com expoentes inteiros. Então, como nós sabemos, estamos nessa pandemia e estamos tendo aula online, atividades online, e para essa semana eu farei uma aula para vocês. Então, primeiro de tudo, o que é potenciação? Potenciação é uma operação que surge a partir da multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, quando eu tenho 2 vezes 3, eu digo apenas que é uma multiplicação. Agora, se os fatores são iguais, 2 vezes 2, eu tenho uma potenciação. Um outro exemplo de potenciação, 3 vezes 3 vezes 3, que nós veremos aqui mais à frente, que nós chamamos de 3 elevado a 3 ou 3 ao cubo. Então, quando os fatores de uma multiplicação eles são iguais, nós chamamos de potenciação. Para entender um pouco essa potenciação com expoentes inteiros, nós temos que entender o que são números inteiros. Então, nós temos ali os números inteiros abrangem os números naturais, aqueles que usamos para contar elementos de um conjunto, incluindo zero, que são os primeiros números que nós aprendemos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E os números negativos, que são números menores do que zero. Entretanto, os números inteiros são os números que nós contamos, como eu acabei de falar, os números negativos, só que eles não possuem parte decimal. Então são os famosos números que nós dissemos que eles não são quebrados. Eles são uma coisa inteira, uma coisa que não é quebrada. Então vamos acompanhar os exemplos a seguir. Aqui nós temos duas colunas, a primeira com números inteiros e a segunda com números não inteiros, que são nossos números quebrados. São números que possuem a parte decimal. Então, do lado esquerdo, nós temos os números inteiros 7, 15, menos 34, 18, menos 11, menos 400, 78 e o menos 15. Do lado direito, nós temos os números não inteiros 2,45, 16,567, menos 2,6, menos 34,8, 23,98 e menos 56,78. Então, os números não inteiros são esses números que possuem a parte decimal, que são os números quebrados. E nos números inteiros são esses números que não possuem essa vírgula, essa parte decimal aí, alguns algarismos após a vírgula. Aqui nós temos base e expoente. Como eu disse quase agora, quando eu tenho uma multiplicação de fatores iguais, 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes 5, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 e assim por diante, quando os fatores são iguais, nós chamamos de potência ou potenciação. A potência ela é dividida em algumas partes. Nós temos a base, o expoente e o resultado propriamente dito. Então vamos entender o que são cada um deles. Nós temos a base, que é o número maior, escrito embaixo. O número maior no tamanho da escrita, não na quantidade. E temos o expoente, escrito de tamanho menor em cima. A base é o número que vai se repetir, tá? A base é o número que se repete. E o expoente é o número de vezes que essa base se repete. Então, quando eu tenho 2 elevado a 3, é assim que eu chamo. Os algarismos no expoente 2 ou 3, eles têm nomes especiais, que é elevado ao quadrado ou elevado ao cubo. Mas eu posso falar 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, que não tem problema nenhum. Tá? Então, 2 elevado a 3. O que significa isso? O 2 é a minha base, ele é um número que vai se repetir. O 3 é o meu expoente, ele me indica quantas vezes esse 2 vai se repetir.
Então, pode ver aqui no exemplo abaixo que o 2 está se repetindo quantas vezes? 3 vezes. E o que nós fazemos aqui? Uma multiplicação normal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, recapitulando, base é o número que se repete e o expoente é o número de vezes que a base se repete. Aqui nós temos alguns exemplos de potências, ou de potenciação, como eu disse. Então temos 3 ao quadrado, ou 3 elevado a 2, como eu disse ainda há pouco. É o mesmo que 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Embaixo nós temos 6 elevado a 3, que é igual a 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Embaixo nós temos 5 elevado a 3, ou elevado ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Abaixo, 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 7 elevado a 2, ou elevado ao quadrado. 7 vezes 7, 49. 11 elevado a 2. 11 vezes 11, 121. 8 elevado ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 9 elevado ao quadrado. 9 vezes 9, 81. Então, mais uma vez, nós vemos que a potência nada mais é do que uma multiplicação, só que de fatores iguais. Dentro da potência, nós temos algumas regras, tá? Alguns casos aí especiais. Um deles é a multiplicação e o outro é a divisão de potências de mesma base. Isso que é importante frisar. A base, ela deve ser a mesma. Tá? Quando eu tiver multiplicação ou divisão de potências de mesma base, tem uma regrinha que nós podemos usar. Geralmente, esse exercício é dado quando nós queremos saber o resultado na forma de potência. Nós não queremos um resultado numérico no final. Por exemplo, 2 elevado a 10 dá 1024. Mas nesse exemplo aqui, nós estamos deixando o resultado na forma de potência. 2 elevado a 4, multiplicado por 2 elevado a 6. Então, quando nós temos uma multiplicação de potências de bases iguais, nós conservamos a base, pode ver que o 2 ele se mantém, e apenas somamos os expoentes. 4 mais 6 igual a 10. E o exercício está terminado. Lembrando mais uma vez, quando eu não preciso, quando o exercício não pedir um resultado numérico, quando eu puder deixar o resultado na forma de potência. Mais um exemplo aqui. 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 4. Multiplicação de potências de bases iguais, conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 4 igual a 7. Mais um exemplo. 5 elevado a 2, multiplicado por 5 elevado a 7. Conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 7 igual a 9. 8 elevado ao quadrado, ou elevado a 2, vezes 8 elevado a 2. Conservo a base e somo os expoentes. 8 elevado a 4 a resposta. Daqui do lado direito, nós temos então a divisão de potências de bases iguais. Ela é bem parecida com a multiplicação. Eu também conservo a base, só que ao invés de somar os expoentes, eu subtraio os expoentes. 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 4, eu conservo a base, que é o 5, e subtraio os expoentes. 7 menos 4, 3. 6 elevado a 4 dividido por 6 elevado a 2.
Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 4 menos 2, 2. 9 elevado a 5 dividido por 9 elevado a 2. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 5 menos 2, 3. 7 elevado a 7 dividido por 7 elevado a 4. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 7 elevado a 3. Então é assim que nós fazemos multiplicação e divisão de potências de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes na multiplicação de potências e conservo a base e subtraio os expoentes na divisão de potências. Temos um outro caso que é a potência com expoente negativo. Então o que nós fazemos? Nós temos um exemplo aqui, ó, 4 elevado a menos 2. Então o número 4 não tem nada embaixo, certo? Como não tem nada embaixo, é como se fosse o 1. É só a gente lembrar quando nós fazíamos em outros anos o MMC. Quando não tinha nada no denominador, nós colocávamos 1. Aqui é a mesma coisa. Não tem nada, mas é como se fosse 1. Então o que nós fazemos? Invertemos o numerador e o denominador. Então aqui é como se fosse 4 sobre 1. Nós escrevemos 1 sobre 4. E a potência, o que nós fazemos com ela? Com o expoente aqui. O expoente, após essa inversão de negativo, ele fica positivo. Então 4 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 4 elevado a 2. E agora fica fácil. 1/4 elevado a 2 ou 1/4 elevado ao quadrado é 1/4 que multiplica 1/4. Como que eu resolvo isso? De forma bem simples. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Que significa o quê? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 multiplicado por 1 dá 1. 4 multiplicado por 4 dá 16. Ou seja, 4 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 16. Mais um exemplo aqui. Nós temos 5 elevado a menos 1. A mesma coisa. Não tem nada embaixo. A mesma coisa de quando nós fazíamos lá o MMC nas frações. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Então nós invertemos. Passamos o 1 para cima e passamos o número 5 para baixo. Então 5 sobre 1 agora ficou 1 sobre 5. 1 sobre 5 elevado a quanto? Olha o sinal de menos aqui. Era menos 1. Depois que eu faço a inversão, passa a ser 1. 1/5 elevado a 1. 1/5 elevado a 1 é o próprio 1/5. Próximo exemplo. 2 elevado a menos 3. A mesma coisa, inverto o numerador e o denominador. Embaixo não tem nada, é como se fosse 1. Eu passo o 1 para cima e o 2 para baixo. Eu tenho meio. 1 sobre 2 é meio. O sinal de negativo não tem mais após a inversão. Em vez de menos 3, agora eu tenho 3. Meio elevado a 3. Meio elevado a 3 é meio vezes meio vezes meio. 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Ou seja, 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 8. Eu peguei mais um exemplo aqui. Agora o número 1 em cima e o 3 embaixo. Nós temos então 1/3. 1/3 elevado a menos 2. A regra é a mesma. Eu inverto numerador e denominador. O 3 veio para cima, o 1 foi para baixo. O expoente, que era negativo, ficou positivo. Então eu tenho 3 sobre 1 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 1, 1. 9 sobre 1,
é igual a 9. Aí vocês se perguntam, por que aqui você escreveu 2 vezes, aqui você escreveu 3 vezes, e aqui você não escreveu o 3 sobre 1 vezes 3 sobre 1? Depois de você fazer uma certa quantidade de exercícios, de exemplos, você consegue pular esses passos, tá bom? Então, o que eu aconselho? Eu aconselho você treinar desta forma, sempre reescrevendo quantas vezes forem necessárias. Quando vocês tiverem um pouquinho mais de habilidade, vocês já podem fazer direto. Quando vocês tiverem mais habilidade e um pouquinho mais de confiança, tá bom? Então, eu mostrei das duas maneiras. Um outro caso que acontece também é quando nós precisamos estimar a raiz quadrada. Tem números que têm raiz quadrada exata, tem números que não têm raiz quadrada exata. O que é a raiz quadrada? Se eu tenho 5 vezes 5 igual a 25, eu digo que a raiz quadrada de 25 é 5. Um outro exemplo, 8 vezes 8 igual a 64. Então eu digo que a raiz quadrada de 64 é 8. Só que tem números que não têm raiz quadrada exata. Não existe um número que vezes ele mesmo chegue a este número. E um exemplo desse número é o 6. Apesar de não ter raiz quadrada exata, eu posso estimar a raiz, ou seja, calcular um valor aproximado. Então o que nós temos aqui? Estimando a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada aproximada do número 6? Então, em linguagem matemática, nós temos, raiz de 6. Sabemos que o 6 não tem raiz quadrada exata. Por que nós sabemos disso? Por que nós podemos afirmar isso? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. A raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 3, 9. Então, significa que nenhum número entre 4 e 9, nenhum número inteiro, obviamente, vai ter raiz quadrada exata. Ele vai ter uma raiz aproximada. Se a raiz quadrada de 4 é 2 e de 9 é 3, então 5, 6, 7, 8, eles não terão raízes quadradas exatas, mas nós conseguimos estimar. Tá? Então, a raiz quadrada de 6, eu posso afirmar que ela está entre 2 e 3. Por que eu posso afirmar isso? Porque a raiz quadrada de 6, ela é maior que a raiz quadrada de 4 e menor que a raiz quadrada de 9. Se a raiz quadrada de 4 é 2 e de 9 é 3, eu posso aferir, com 100% de certeza, que a raiz quadrada de 6 está entre as raízes de 4 e 9, ou seja, está entre os números 2 e 3. Então, para estimar a raiz quadrada não exata, o que nós fazemos? Eu já sei que está entre 2 e 3. Eu não sei qual é o resultado, mas eu sei que está entre 2 e 3. Nós podemos usar 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 e 2,5. Então, o que foi feito aqui? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então eu vou pegando os números maiores do que 2 para me aproximar cada vez mais do 6. Então eu peguei o 2,1. 2,1 ao quadrado é 2,1 vezes 2,1. Resultado, 4,41. 2,2 ao quadrado é 2,2 vezes 2,2. Deu 4,84. Está chegando, eu vou continuando. 2,3 ao quadrado. 2,3 vezes 2,3. 5,29. 2,4 ao quadrado. 2,4 vezes 2,4. Igual a 5,76. 2,5 ao quadrado. 2,5 vezes 2,5. Igual a 6,25. Passou. Ou seja, a raiz quadrada do 6, ela está entre o 2,4 e o 2,5. Por quê? 2,4 ao quadrado deu 5,76. 2,5 ao quadrado deu 6,25.
Então, um deu menor e o outro deu maior. Lembrando mais uma vez, não queremos um valor exato, queremos um valor aproximado. Então, considerando uma casa decimal, que é o quê? Uma casa após a vírgula, podemos encontrar aproximadamente raiz quadrada de 6, o que nos leva a concluir que raiz quadrada de 6 está entre 2,4 e 2,5. E aqui nós temos o nosso último, que é quando potências expressas na forma de radical. Então, algumas vezes nós temos as potências, um número, uma base elevada aqui a uma fração, e nós temos que escrever na forma de radical, nós temos que escrever dessa forma. Como que nós fazemos? A base nós colocamos sempre aqui dentro da raiz, pode observar, a base, que é o número que está fora, é o número escrito maior, como nós dissemos lá nos primeiros slides. Nós colocamos ele sempre dentro da raiz. Ô Gilson, mas aí nós temos uma fração. Como eu sei quem eu vou escrever dentro da raiz junto com a base e quem eu vou escrever fora? Para isso tem uma regrinha bem simples que a gente usa. Quem está por cima está por dentro. Quem está por fora está por baixo. Dá uma olhada aqui, ó. Quem está por cima está por dentro. Quem está por fora é o que está por baixo. Então, se nós observarmos, essa regrinha foi usada para todas. Olha aqui, ó. Quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo está por fora. De novo. Quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo é o mesmo que está por fora. Olha aqui desse lado. Quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo está por fora. Quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo está por fora. E o último exemplo aqui. Quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo está por fora. Então, eu espero que esses exemplos aqui ajudem a todos a resolver os exercícios dessa semana. Espero também que assistam essa aula mais de uma vez, se possível, voltando nos pontos aí mais importantes. E essa semana é isso, tá bom? Boas atividades a todos.